Fala galera, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do podcast Pode Inovar e hoje nós vamos ter muito conteúdo e muita informação para vocês. Hoje nós conversamos com a Ingrid Rodrigues, mais conhecida como Di. Ela é mãe, jornalista, poeta, ativista e comunicadora social. Ela é uma figura muito importante na militância canábica e defensora dos direitos individuais e sociais. Seja bem-vinda, Ingrid. Aqui nós podemos te chamar de Di? Claro, muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Muito obrigada por ter vindo. Tava doida para que essa menina viesse bater um papo com a gente. Exatamente. Di, antes de qualquer coisa, muito obrigado por aceitar o convite. De antemão, eu já falo que sou totalmente leigo nesse assunto. Não entendo, tô aqui para aprender. Acredito que com a maioria dos nossos telespectadores. Então vou fazer muita pergunta, porque é um assunto muito interessante e que acaba sendo um tabu aí para a maioria das pessoas, né? Claro, e eu espero poder contribuir um pouco aí com essa discussão. Eu acredito que é de fato uma pauta muito importante que está em ascensão, então quanto mais a gente conseguir trazer isso para, inclusive, fora de uma bolha que já tem esse conhecimento, melhor. Perfeito. Perfeito. Vamos fazer um storytelling rapidinho, só pra gente conhecer um pouquinho mais de você. Você é jornalista, né, Di? Isso, sou formada em jornalismo pela Universidade Federal de Ouro Preto. De Ouro Preto. E você acha que a sua formação, a sua profissão, ela te ajudou a entender melhor essa pauta e te fez ficar mais interessada nisso tudo? A minha profissão, ela foi a minha formação, ela foi o start de tudo isso, porque foi quando eu fiz o meu documentário que eu conheci muitas pessoas a partir desse documentário. E uma dessas pessoas foi o Dr. Paulo Fleury. E quando eu o conheci, ele foi logo me levando para essa área da terapêutica mesmo, do uso terapêutico de cannabis. Ele já era médico há 6 anos naquela época, hoje já faz mais de 11 anos. E ele já tinha bastante experiência com crianças autistas. Então ele foi e acabou me dando uma bolsa de estudos por 1 ano para eu poder conhecer como é que se fazia, né? Como é que era o processo do uso terapêutico com cannabis. Eu considero que a minha profissão me ajuda muito, porque sabendo e tendo noção de comunicação, estando no lugar onde eu estou, me possibilita ter essa facilidade para comunicar com as pessoas sobre isso, como você bem disse, é um assunto muito polêmico, então cada pessoa vai ter uma abertura diferente para isso. Então, para mim, uma coisa realmente dança muito com a outra. Legal, bacana. Ô Di, você é uma mulher muito multifacetada, né? Então você se engaja aí em diversos projetos. Tem o Comunicannabis, tem o Maconhômetro. Para quem não sabe, a Di também é podcaster. E você, hoje, me parece que a sua principal descrição ou ocupação é como terapeuta canábica. É assim? Canábica. Desculpa. Porque é onde que eu também tenho a minha renda, né? Eu sou contratada pela Associação Flor da Vida, então é onde que eu realmente tenho a minha renda e é a minha prioridade enquanto função. As outras coisas eu faço entendendo essa responsabilidade do conhecimento que eu vou adquirindo e fui adquirindo conforme eu fui entrando nesse assunto, né? Sim. O que é ser terapeuta canábica? O que é o que consiste essa profissão? O terapeuta canábico, ele é aquela pessoa que vai fazer o acompanhamento do tratamento. Porque o médico, ele faz a receita, né, num primeiro momento, mas quando se trata do tratamento de cannabis, cada pessoa tem uma singularidade, uma particularidade de recepção. Então, o terapeuta canábico é aquele que vai todos os dias estar ali analisando quais são os efeitos que as pessoas estão tendo, e a partir da resposta daqueles efeitos vai sugerindo ajustes, vai sugerindo até olhar para outros hábitos que podem estar ali, porque o óleo de cannabis, ele não é nenhuma lâmpada mágica. Então, o terapeuta canábico vai conseguir, a partir de uma escuta qualificada, identificar aonde que aquela pessoa pode ainda trabalhar para melhorar a qualidade de vida. E ser a segurança, né? Porque como se trata de uma coisa realmente muito diferente ainda, apesar de estar cada vez crescendo mais ainda, é uma coisa que assusta, né? Então, o terapeuta canábico, ele está ali para ser um suporte, uma pessoa que está ali diariamente, no caso, né, da Flor da Vida, nem todos os terapeutas canábicos trabalham dessa forma, mas a gente e fazendo esse acompanhamento mesmo, dando essa segurança para as pessoas e fazendo essas sugestões de aprimoramentos. Legal. Ô Di, você é uma
uma mulher que vive isso 24 horas por dia. Você tá aí ativo em vários movimentos, tem os seus canais nas redes sociais. Depois que você, de fato, ingressou nisso, depois do seu TCC, essa bolsa que você ganhou de 1 ano, como é que foi a receptividade? Tá A certo? recepção? A receptividade. Como é que eu falo essa palavra, Tayane? Receptividade. Isso. Das pessoas no seu dia a dia, como é que eles receberam isso? Você sofreu muito preconceito? Como é que foi? Eu acredito que tenha muito preconceito velado, sabe? Diante de mim, assim, a ponto das pessoas chegarem e falarem coisas desagradáveis comigo, eu não tenho muito. Mas eu acredito que tenha muita conversa fiada, muita gente que não conhece. Mas aos poucos as pessoas vão entendendo melhor também, porque eu sou dona da minha vida, igual na minha rua mesmo, quando eu mudei pra lá, eu era meio alienígena na rua, assim, porque eram as senhorinhas, um pessoal que já mora lá há muito tempo, então chega eu com as roupas, né, que eu sempre uso de cannabis, essas coisas assim. Que o povo geralmente fala tilelê, né? Ou maconheira mesmo, né? E por conta disso, elas foram vendo aquilo, de certa forma, a princípio tiveram um estranhamento, mas hoje em dia todo mundo me conhece, todo mundo me respeita, se interessam pelo meu trabalho, tem curiosidade. Então, assim, essa questão do preconceito com relação a isso, ele existe, mas ele é mais velado. Entendi. O que chega para mim com relação a isso, assim, diretamente, é mais uma curiosidade. Legal. Perfeito. Porque de alguns anos pra cá, a relação da cannabis com a medicina mudou muito os olhares da sociedade. Eu tenho até um caso na minha família, um tio meu estava com um problema muito grave no braço aqui, na mão, e somente um medicamento que continha cannabis que resolvia, né, que ajudava ali no tratamento. E hoje, a gente anda lado a lado, né, com a cannabis para medicina e a liberação do uso recreativo. Como é que você vê esses dois lados da moeda? Você hoje é uma usuária ativa da maconha? Sou usuária dela, mas o meu uso também é terapêutico, porque você fumar e fazer o uso vaporizado não necessariamente se categoriza como recrear. Existe uma linha bem tênue disso e geralmente ela se encontra na disciplina desse uso. Não necessariamente na forma de administração. A gente tem muito preconceito com o uso fumado e esse preconceito ele tem uma raiz muito histórica mesmo, que é fundamentada no racismo. Antes, lá para 1800, assim, os portugueses eles vieram para cá, eles trouxeram bastante cannabis para poder produzir o cânhamo. Eles tentaram fazer a produção de cânhamo por todo o Brasil. Era uma matéria-prima muito comum da época. As velas eram feitas de cânhamo, os materiais, os papéis, as cordas. O próprio uso terapêutico, né? E isso tem um livro que chama Maconha através da Imprensa, que mostra como que o uso terapêutico ele era, sim, muito citado em folhetins para as mais diversas patologias, bem como... Vendia-se em farmácia, né? Vendia-se em farmácia, vendia-se os próprios cigarros para asma. E isso foi... mudando de figura a partir da perseguição dos costumes dos negros que vieram para cá e foram escravizados, né? Eles faziam esse uso para, né, aliviar, para poder passar por aquilo. É um costume, até para poder preservar esse costume africano. Então, aqui no Brasil começou-se esse preconceito a partir dessa perseguição com os negros que foram escravizados e a gente vê isso até hoje. Recentemente, por exemplo, a gente vê que existe uma regulamentação na qual os grandes narcotraficantes eles passam batido pela justiça. A gente vê até cocaína no avião da FAB.
E quem são os usuários ou as pessoas que são mais pobres é que são presas, é que são de fato torturadas e que sofrem com a regulamentação da forma como está. Naquela época também foi assim. A norma proibitiva do Pito do Pango, ela dizia justamente que quem vendia pagava uma multa e quem usava era preso. Então ela já era já iniciou-se racista desde o início. Nessa mesma época perseguiram o samba, nessa mesma época perseguiram a capoeira, e a gente chega onde a gente está hoje, nessa imensa hipocrisia, no qual a gente tem o uso que é recreativo, o uso adulto, o uso da maconha fumada com uma qualidade péssima, com um fornecimento que qualquer pessoa que consegue, que qualquer pessoa que quer, consegue em qualquer lugar. E isso não tem nenhum tipo de regulamentação, ou seja, um menor de idade ele pode ter acesso a isso, ele pode se colocar em perigo. Então a gente não está pensando, enquanto não regulamenta, na saúde pública, não está pensando na segurança pública. A gente está só cada vez mais ressaltando e reforçando esse racismo que é estrutural, está em todas as coisas que a gente vive enquanto brasileiro, e não foge disso no sentido do uso recreativo também. Di, tem inclusive alguns dados que eu trouxe dentro desse aspecto, inclusive para corroborar a sua fala e a gente dar cientificidade às afirmações que a Di está trazendo aqui. E dois deles que eu gostaria de citar é que hoje 28% da população carcerária do Brasil está presa por crimes previstos na lei de drogas. Não só o uso da maconha, mas o uso de todas as drogas, e é um percentual considerável. Esses dados são da Secretaria Nacional de Políticas Penais, né, que parece ser um órgão da Justiça de Segurança Pública, se eu não estou enganada. E você pega esse 28% dessa população carcerária que está presa por crimes previstos na lei de drogas, e você tem, dessas 28%, você tem 68% presas. Então, é claro que os pretos e os pobres são maioria no sistema penitenciário brasileiro, né? E esse encarceramento ele tem cor, né? Uma situação que a gente acredita que possa levar muito a isso é que não há no nosso Código Penal ainda uma definição de qual quantidade do porte da maconha define um cidadão como traficante ou usuário. É isso que parece que estava sendo discutido agora no STF, inclusive, né? É o que está sendo discutido. Se trata do recurso extraordinário 635.659. Ele já estava arquivado há 20 anos, retomaram agora, no ano passado, até porque a Carmen Lúcia queria votar. Sim. E a gente está com esse placar aí, de 5-3. Ele trata justamente disso, né? De quantificar o que seria usuário e traficante, para tentar minimamente amenizar um pouco desses dados que você disse, né? Sim. Então, eu acho que eles estão colocando lá de 10 a 60 gramas e 6 plantas fêmeas para tentar quantificar isso daí de alguma forma. Certo. Ao mesmo tempo que eles discutem isso, o Senado discute a criminalização do porte de todas. Então, está sendo uma queda de braço. E eu estou trazendo isso, porque eu acredito que muitas pessoas, quando veem essa pauta nos noticiários, elas acham que a gente está tratando no STF da legalização da maconha, né? Que é uma outra situação totalmente diferente da descriminalização do porte. Eu queria que você explicasse para o nosso ouvinte qual que é a diferença entre a legalização da maconha e a descriminalização e, por fim, se posicionasse para qual dessas duas pautas você defende, né, e como que a sua luta tem a ver com essas questões. A descriminalização, ela entende que o usuário, ele tem o princípio da lesividade, né? Ele tem o direito de fazer um uso e aquele uso ele não ser considerado crime. Ele está fazendo um uso e ele tem esse direito de liberdade de fazer essa escolha. Não pode ser encarcerado por isso. Não deveria ser encarcerado por isso. A legalização é como se fosse igual a cerveja, entendeu? Você tem uma liberdade muito maior para produzir, são aspectos muito mais liberais, assim, com relação a um determinado produto, a legalização. A regulamentação seria mais parecida como se fosse o que é o cigarro.
Por exemplo, você sim. tem uma determinados aspectos, categoriza isso e tem as normas para seguir e as formas como que precisa ser apresentado. Você pode perceber que a cerveja tem muito mais liberdade para poder circular e fazer o que bem entende. Se a pessoa quiser fazer e fazer uma cerveja, ela vai poder fazer, porque é legalizado. Regulamentado é o cigarro. Você precisa de uma série de aportes para poder estar fazendo aquilo ali. A descriminalização é entender que o usuário não é um criminoso por estar fazendo esse uso. Ô, Di, então, só para entender, então, é aquela história toda da arrecadação de impostos, da incorporação do uso da maconha no Sistema Único de Saúde, isso ser uma responsabilidade do Estado. Isso está querendo dizer que só ocorre se tiver legalização. Não é o que a gente está discutindo no Brasil ainda, certo? A gente está muito longe de discutir uma legalização. Esse talvez seria, sim, um grito de guerra dos movimentos sociais, por exemplo, por entender isso, né? Que a gente deveria ter liberdade. É uma planta fitoterápica, uma planta que tem uma previsibilidade de alguma forma. Mas não é o que está sendo discutido, nem no Senado, nem no STF. No STF é uma discussão sobre a descriminalização do usuário, a inconstitucionalidade do artigo 29, né? Uhum. E no Senado é a criminalização do porte com base fundamentado apenas no moralismo e nenhum estudo assim, que realmente tenha uma referência. Perfeito, Di. Ô, Di, e além do preconceito geral que existe em cima da maconha, em cima desse assunto, as pessoas da sociedade apontam que a maconha é a porta de entrada para você usar outras drogas. Como é que você vê isso? Como é que você fala para as pessoas que não é bem dessa forma? Me explica um pouquinho disso, que eu tenho bastante dúvida. Eu acho que isso é uma grande falácia. Se trata mais ainda dessa construção que foi feita, né, desde sempre, com relação à maconha, essa construção para que ela seja vista dessa forma. Eu acredito que a maconha é a porta de saída. Eu tenho uma paciente que ela foi usuária de crack, né? E ela, hoje em dia, ela virou militante disso. Ela morou nas ruas e ela conseguiu sair do crack fazendo uso da maconha. E ela sempre diz que o que fez ela entrar e se afundar cada vez mais foi o álcool, foi a cocaína, não foi a maconha. Que a maconha que ela conseguiu sair disso com a maconha. Então, assim, varia-se de contexto para contexto. Existem pessoas que têm uso problemático com maconha também e que a partir desse uso problemático podem ir procurando outras coisas mais fortes. Isso pode acontecer. Mas isso de porta de entrada, se você for ter esse tipo de problema, você vai ter esse tipo de problema com o cigarro, você vai ter esse tipo de problema com o álcool. Vai variar muito do contexto que a pessoa está inserida, da matriz ideológica dela, de como que ela lida com as coisas que acontecem com ela, com o tipo de suporte que ela está tendo para aquele uso de substância, quanto ela se conhece, o quanto ela conhece a substância. É isso que faz com que a pessoa ela entre num uso problemático de qualquer coisa que seja. Você falar que a maconha é a porta de entrada, não tem como você colocar ela como uma porta de entrada, sendo que antes de chegar na maconha a gente facilita o acesso de coisas que são muito mais perigosas, né? Então, eu acho que essa falácia da maconha ser a porta de entrada para outras drogas, ela pode até fazer algum sentido no contexto da proibição e da criminalização que a gente tem hoje. Porque imagino que você está em busca de uma droga ilícita, então você está ali de alguma forma marginalizado. Já, claro, com os diferentes atravessamentos sociais, umas pessoas mais, outras menos, mas você já está naquela situação ali, né, de risco. Porque você vai até uma biqueira, você vai até um traficante, você vai até onde for, se você não for comprar uma droga, uma planta natural. E aí, nesse contexto, você pode ser induzido e pode ver, conhecer, experimentar outras drogas que estão nesse mesmo ambiente, né? Acredito que a maconha, se fosse descriminalizada ou um dia legalizada, a gente teria como medir melhor e controlar, né, como que uma droga pode levar até a outra ou não. Você concorda?
Concordo, mas é o que você mesmo disse. Então não é a maconha que é a porta de entrada, Sim, é a proibição. A proibição, justamente. Porque quando está proibida, você se coloca em contextos perigosos, onde podem haver inúmeras influências que não façam bem para o seu bem-estar social, mental, para a sua saúde, né? Sim. Tem um canal que eu assisto muito no YouTube. É um menino que ele mora em Londres, na Inglaterra, e ele sempre faz umas viagens. E a galera acha que com essa liberação, né, descriminalização da maconha, vai ser aquela balbúrdia toda, todo mundo fumando o tempo inteiro. E é na Alemanha que é liberado? Holanda? Isso. Tem lugar certo para poder fazer uso, né? Tem os coffee shops que você só pode usar ali dentro. É uma regra, é tudo certinho. Mas eles perderam a mão lá também. É mesmo? Parece que eles estão querendo ficar mais rígidos com relação às políticas deles, justamente porque eles, acho que se cansaram de ser um lugar que tem tanto isso, que os turistas vão para isso, e acaba desvalorizando outros aspectos da cidade. Eu sendo bem sincera, eu acredito que o Brasil precisa pensar essa regulamentação com muita responsabilidade. A gente tem uma tendência muito grande a um oba-oba. Então, assim, precisa sim ter um tipo de controle, um tipo de conscientização, projetos, né, que vão às escolas, que vão às universidades e que explicam não só pelo uso da maconha, o uso de todas as substâncias. A gente tem que começar a falar disso sem tabu, porque não falar sobre isso só prejudica todo mundo que acaba fazendo uso sem entender, mas principalmente os jovens, né, que estão nessa fogo de viver. Então, se não tem uma conscientização e uma orientação sobre esse uso, fica mais perigoso mesmo. Então, eu acredito que essa regulamentação, ela precisa ter parâmetros que preveem um pouco desse oba-oba que o Brasil tem essa tendência a ser. A gente também não quer ter que abrir muito para depois ter que voltar atrás, né? Sendo que também a gente tem uma grande massa conservadora aqui. Então, eu acredito que a coisa precisa caminhar na base da ciência, na base da lógica, analisando exemplos que deram certo em outros lugares. Todo um estudo de caso para poder ser feito isso. Não acho que a gente tem que tratar isso como se fosse qualquer coisa também. É importante a gente considerar essa tendência que a gente tem. Di, e como é que você vê os que estão vindo, né, os jovens nesse ativismo, como é que você enxerga isso? Qual que é o recado que você leva para eles nas suas redes sociais? Porque a pessoa, para entrar nisso, ela precisa entender com responsabilidade, né? Como é que você enxerga essa questão? Se fala com relação a jovens ou de forma geral, assim, pessoas que desse ativismo, dessa luta? Isso. Eu acho super importante. Eu acredito que é uma pauta que ela é muito mais central do que se imagina. Ela trata de questões que são realmente relevantes demais, assim, para a nossa saúde, sabe? Então, quando a gente pensa num contexto do que a gente vive hoje, a realidade que a gente está hoje, a gente percebe que existe uma legalização para um determinado setor e um esculacho absurdo para o que a gente já sabe, né? Um CEP e uma cor determinada. Então, quando você entende isso, é um tipo de luta que é necessário de ser colocada, sabe? É necessário que no Brasil, que o povo aqui gosta muito de ganhar dinheiro e é onde que o pessoal cresce mais o olho, é necessário que exista a luta dos movimentos sociais para garantir que essas empresas elas tenham responsabilidade de fazer reparação social. Existe um termo que a gente chama de justiça de transição, e esse termo justamente é para que as pessoas entendam que não basta apenas regulamentar a cannabis. Olha o estrago que a proibição dela fez nesses últimos mais de 100 anos, desde que ela foi proibida, entendeu? Onde a gente estaria? Quais são as comunidades mais afetadas e vulneráveis com relação a isso? O que a gente pode fazer com isso? O que a gente pode fazer no buraco que a gente vai causar na periferia? Nesse sentido, sabe? Então é preciso que a gente tenha ativistas e pessoas preocupadas com essa causa e cada vez mais organizadas, cada vez mais entendendo daquilo que está sendo dito, para que isso não seja
mais um jeito de dar dinheiro para quem já tem muito dinheiro, que é o que está acontecendo. Hoje em dia, o Brasil é um dos países que tem um acesso mais facilitado a cannabis de uso terapêutico. Por exemplo, a gente tem muitos remédios que já estão disponíveis nas farmácias. A gente tem mais de 300 associações, tá? Que 9 são autorizadas. Inclusive, a Flor da Vida ela tem autorização judicial para funcionar. Mas existem muitas que estão produzindo, fazendo as plantas de maconha, pegam, fazem o remédio e fazem a distribuição. Então, a gente consegue, a partir de uma pesquisa, chegar no ponto de ter o acesso ao óleo de cannabis aqui e fazer o uso terapêutico. Coisa que em outros países, na Espanha, estão começando a pensar isso agora. Sim, vale lembrar que aqui a gente tem a legalização do uso medicinal, né? Não é isso que a gente está discutindo, né? Exato. Então, é preciso, sim, que a gente entenda o contexto que é o Brasil e adapte a isso, né? Perfeito. Gi, acho interessante você falar dessa questão do uso medicinal e pra gente ver que, na verdade, o Brasil, em relação a outros países, não está tão atrasado assim, né? Hoje a gente já consegue essa permissão aí da Anvisa, e tem diversas ONGs e cidadãos mesmo, sociedade civil organizada, para fazer os tratamentos de uma forma que seja legal, né? Porque... E os habeas corpus também. Como? Os habeas corpus, né? Pessoas que conseguiram direito judicialmente de fazer o cultivo na própria casa, das plantas. Ah, sim. Isso. É. Tem muitas pessoas que estão nessa situação também. Acho que hoje em dia deve ter mais de 500 no Brasil inteiro. Que aprenderam a cultivar ali nas suas casas. E conseguiram, através de medidas judiciais, o direito a fazer isso sem que a polícia vá lá. Porque o habeas corpus, ele é isso que ele garante. A polícia, ele está plantando, mas ele não pode ser considerado um criminoso porque ele comprovou, a partir de uma briga judicial, que ele precisa daquilo para poder sobreviver. Isso é interessante de a gente destacar, né, as propriedades terapêuticas da maconha para uso medicinal. Pelo que eu apurei, se eu estiver errado, você, por favor, me corrija, mas parece que tem mais de 250 doenças que podem ser tratadas a partir do CBD e do THC, né? Parece que as mais notórias são câncer, Alzheimer, autismo, epilepsia, não é isso? Esclerose múltipla também é uma que tem, né? Pelo que você está falando, mais dos níveis de evidência de estudo, né? Mas 250, assim, eu não sei te falar quantas, porque na associação que eu trabalho, é muita. Então, às vezes, a pessoa não vai ter um estudo científico que comprove, mas ela quer tentar. Quer buscar então, a gente tem muita doença rara que as pessoas estão se dando bem com o uso. Então, são muitos, porque nós temos um sistema endocannabinoide dentro de nós que tem receptores difusos por todo o nosso corpo, mas concentrado principalmente no intestino e no cérebro, que vão fazer esse trabalho de homeostase, né? Que é o trabalho de equilíbrio. Então, por ser um sistema que é muito fundamental dentro da nossa saúde, do nosso equilíbrio, então é difícil até de falar quantas doenças que ela pode ajudar. A gente pode saber mais ou menos o que já se estudou sobre isso, mas é difícil bater o martelo num número, sabe? Porque tá em busca ainda, isso, né? A gente ainda... Talvez, se não tivesse uma proibição, a gente estivesse mais perto de ter... Seria mais fácil de pesquisar, né? Com mais rigor também. Mas, em contrapartida, também não é um consenso assim, científico, me parece, não há nenhum consenso dizendo que a maconha ela é inofensiva. Então, também são observados, como em qualquer outra droga, como o álcool, o açúcar e o cigarro, diversos danos colaterais, como danos de desenvolvimento no cérebro de adolescentes, parece que já esteve associado à síndrome do pânico, danos pulmonares, no caso da maconha fumada, né, é claro. Então, como é que você responde, né, a esses argumentos a respeito dos danos que a maconha pode causar à saúde física do usuário? Pode causar vários danos, mas pelo menos da minha experiência, nenhum dano que seja realmente definitivo, assim. Então a gente vai ter estudos que falam umas coisas, mas às vezes tem um estudo que fala exatamente a mesma coisa de diferente, igual de tudo que você falou aí, eu já vi dos dois jeitos. Sim. Essa questão dos adolescentes, por exemplo, é uma questão que ela é talvez mais relevante.
assim, porque realmente você tá ali num momento que você tá, né, numa bomba de sinapses, de neurotransmissores, e aí a cannabis ela faz isso, ela ajuda os neurotransmissores a trabalhar. Mas aí também, se você coloca esse adolescente num contexto do qual ele precisa, as opções alopáticas que tem, geralmente tem efeitos colaterais muito mais complicados do que o que você pode ter com a cannabis. Uma questão de custo-benefício seria? Porque todo mundo vai fazer o uso da maconha, usa quem precisa, entendeu? Então, se você não precisa, é o que eu sempre falo, se a gente estivesse numa sociedade em que desde a infância a gente preocupasse com alimentação, preocupasse com meditação, preocupasse com a atividade física, a gente teria muito menos adultos precisando de suplementação exógena de substâncias. A gente seria capaz, porque nós produzimos substâncias que são análogas aos canabinoides. A gente produz a anandamida e o 2-AG. E eles são análogos ao THC. Então, a anandamida, no caso, é análoga ao THC. Então, assim, se a gente... E essa produção própria nossa, ela é feita a partir disso, de atividades físicas, do bem-estar, dessa produção de endorfina, dessa saúde que a gente também pode proporcionar. Então, se a gente não tivesse necessidade, não tinha por que usar. Entendeu? Você naturalmente, tranquilo ali, poderia chegar no seu ponto de qualidade de vida com o seu próprio organismo. A questão é que a gente vive numa atmosfera que nos adoece. Isso não é real, né? Desde que a gente nasce até o momento da vida adulta, a gente está sendo bombardeado de toxina. Sejam elas toxinas da atmosfera, sejam elas toxinas da forma como a gente se nutre, do que a gente tem acesso como conteúdo. Então, eu acredito que a gente está muito num estado de adoecimento. Por isso se faz necessário uma opção terapêutica como a cannabis, que ela traz uma segurança e não traz tantos efeitos colaterais. Apesar de, sim, a gente ainda está precisando pesquisar muito, entender de fato melhor quais são os pontos e tal. Mas a gente tem uma experiência de milhões de anos com a cannabis, assim, ela é usada há muito tempo. Então, os cientistas falam que ela foi igual o cachorro. Ela foi se adaptando e evoluindo junto com a gente, sabe? Então, legal. É complicado da gente falar assim, como falar que não vai ter ou que vai ter. É aquela coisa, você precisa, você quer tentar essa opção terapêutica? Vamos ver como é que vai ser, entendeu? Acho que não precisamos nem endeusar, nem endiabrar. Mas tratar como uma opção terapêutica interessante. Tratar com objetividade, né? Sendo o que é, né? Isso. Perfeito. Ô, Di, e em vários momentos aqui desse nosso bate-papo, você fala sobre a associação que você trabalha, né? Isso. Me conta um pouquinho da importância. Como é que chama? É Flor da Vida? Isso, Flor da Vida. Me conta um pouquinho o papel da Flor da Vida, qual que é a importância dela nesse ativismo, nessa militância. O que vocês fazem lá? A Flor da Vida, eu tenho muita felicidade de poder estar lá. Inclusive, eu batalhei para trabalhar lá, porque quando eu conheci o Dr. Paulo, eu acabei conhecendo as associações do Brasil todo, porque ele viajava muito e ele conhecia as associações. E a Flor da Vida, desde o início, sempre me chamou muita atenção. Assim, como eu trabalhava como terapeuta canábica e de várias associações, era o retorno que eu tinha mais positivo. Porque a Flor da Vida, ela tem um foco muito claro de ajuda às pessoas mais vulneráveis. Então, a gente tem hoje lá uma chácara, acabei de visitar, fui lá semana passada. É uma chácara imensa, linda, maravilhosa, coisa de filme, que lá ficam acho que são 10 terapias, fonoaudióloga, nutricionista, massoterapeuta, são 2 psicólogas, tem enfermeira, terapia ocupacional. A sala de terapeuta ocupacional é linda, gigante, cheia de brinquedo. É em Pedro Leopoldo, Di? Não, é em Franca, São Paulo. Ah, não. Aqui a gente tá com uma salinha, que já vamos começar também a fazer a pronta entrega aqui, conseguir essa conquista para nós. Ai, que massa.
E também fazer os projetos sociais. A gente quer poder trazer aqui o que a gente tem lá. Claro que não dá para a mesma proporção, porque a coisa lá é louca. Isso tudo é de graça. Essas terapias todas que eu falei, elas são de graça para os associados. E são coisas de tecnologia de ponta. Então é a gente trazer com a arrecadação que a gente consegue com o óleo, devolver para a sociedade isso, em forma de terapias, médicos, assistência, esse acolhimento que eu faço, que eu sou contratada. A pessoa, eu não ganho por pessoa que eu converso. Eu tenho meu salário e eu converso com todas as pessoas todos os dias, a hora que elas precisarem ali, claro, dentro do meu horário de trabalho, né? E aí a gente faz lá são 3 espaços. Um espaço é só para o laboratório, um laboratório gigante, onde a gente faz a produção. Um espaço da chácara, onde a gente planta. Então a gente faz toda a cadeia. A gente faz a plantação das plantas, depois vai para o laboratório, faz a distribuição. E aí, uma vez que o associado está fazendo uso, a gente também faz esse suporte terapêutico para ele, de forma geral. E isso sem contar que mais da metade da nossa arrecadação, ela é doação. Então a gente tem doação de pão mensal, mais de 30 pães mensais. A gente tem doação de leite. A gente tem horta comunitária, que a gente faz cestas verdes, que distribui também para as comunidades. Faz escolinha de futebol, escolinha de capoeira. Então, assim, eu nem tenho como falar todas as ações que o pessoal de lá tá sempre borbulhando e trazendo, assim. Então, é uma associação diferenciada. Não é todas as associações que fazem isso. Mas a Flor da Vida, que é onde eu trabalho, hoje em dia está se tornando uma referência. Legal. E a Flor da Vida é aqui em Pedro Leopoldo? A Flor da Vida é em São Paulo, em Franca, mas eu trabalho aqui. Ah, tá. Eu trabalho à distância. Sim, eu sou a única que trabalha à distância. São 78 funcionários hoje e eu sou a única que trabalha à distância. E Legal. agora, podendo estar... fazendo com que essa insurgência cresça aqui também. Como que a Flor da Vida entrou na sua vida? Quando eu trabalhei para o Dr. Paulo, ele fazia umas reuniões de rede com os presidentes das associações. E como eu trabalhava diretamente para ele, eu estava nessas reuniões de igual para igual com os presidentes das associações. Então, o Enor, que é o presidente lá, ele via eu trabalhando, via como que eu fazia e tal. E aí eu fui, e como eu disse, eu tinha visto que a Flor da Vida tinha uma receptividade, desde aquela época, hoje em dia mais ainda, mas desde aquela época, uma receptividade muito boa com os pacientes. Eles voltavam falando, nossa, Flor da Vida, o óleo é muito bom, o acolhimento é muito bom. Então eu fiquei querendo trabalhar lá, porque eu já achava desde aquela época que ia ser um lugar muito lindo. Porque eu via no Enor, que é o meu presidente, uma pessoa muito humilde, quase um anjo na terra, assim. Então eu falava assim, é isso que eu quero fazer. Eu quero trabalhar com gente que pensa dessa forma. E foi onde que eu insisti até conseguir. Legal, Perfeito. arrasou. Muito bom. É até exemplo, né, Ed? Porque, querendo ou não, você até falou de como que há esse racismo institucional e estrutural também, né? Porque parece que na época da escravidão, onde a maconha começou a ser criminalizada, relacionava-se, usava-se o argumento de que o negro fumava maconha e ficava preguiçoso, não dava conta de serviço, né? E parece que até hoje há essa narrativa, há esse pensamento, assim, quase que infiltrado na cabeça das pessoas. E tô cansada de ouvir falar, vai, tipo, fuma maconha, é lesado, fica... Não rende, não é produtivo. Vai e você vai comer, vai ficar lá vai morgado. dormir, vai ficar morgando, exatamente. E você, com todo esse engajamento seu e as suas múltiplas atividades, né, e os projetos que você se envolve, sendo uma usuária, provando o contrário, né, que dá para você ser uma pessoa profissionalmente ativa, socialmente ativa, e altiva também. E você ainda é mãe, né? Então, eu acho que quebra esse tabu de que maconheiro é lerdo, é devagar, é preguiçoso, né? Sim, uma vez eu até postei na Comunicannabis, tem como você desmistificar mais isso do que sendo um maconheiro bem-sucedido, né? Você poder ser um usuário e falar, cara, minha vida é normal, eu tenho minhas obrigações, minhas responsabilidades, como qualquer pessoa. Mas eu tenho um uso disciplinado disso, e eu acredito que, assim... com certeza isso naquela época era muito
numa roupa de racismo mesmo, preconceito. Mas a gente sabe que existe um uso problemático que pode sim levar à letargia, a você colocar todas as suas expectativas naquilo dali e acabar não desenvolvendo outros aspectos da sua vida. Isso é uma coisa que também pode acontecer. Então é preciso mesmo que tenha um olhar atento para todos os exageros que a gente faz na vida, não só com relação à maconha. Eu acredito que os usos que a gente faz, seja de rede social, seja de cerveja, seja daquilo que você sabe que precisa de ter algum tipo de controle, isso precisa ser analisado assim mesmo. Ô, Di, e como que é o seu dia a dia lá com sua filha? Quantos anos que ela tem? Bernardo é filho. É filho, perdão. O Bernardo, ele tem quantos anos? Ele tá com 5 anos. 5 anos. Ele sabe com o que você trabalha? Você já conversou com ele sobre isso? Como é que funciona essa rotina de vocês? Ele é novinho, então ele não consegue entender tão bem, assim, exatamente o que é. Mas ele sabe. Ele fala que maconha é aquela planta que parece uma estrela, porque ele acha que é igual a folha, sabe? Mas ele fala que a mamãe trabalha? Com maconha. E maconha é o quê? Remédio. Entendeu? Ele já vê dessa forma, assim. Já aconteceu alguma situação na escolinha dele ter falado que você trabalha com a maconha e eles não terem entendido direito o que era? Já aconteceu algo semelhante? Eu não duvido, mas nunca chegou até mim dessa forma. Como se fosse dele falar e falar, nossa, falou aqui. O pessoal não fala, porque igual eu tô falando com vocês aqui, pra mim é muito natural. Eu não chego, sabe? Não dou espaço pra esse tipo de... Mas já chegou, por exemplo, o que acontece comigo aqui em Pedro Leopoldo é isso. Qualquer lugar que eu vou, as pessoas têm curiosidade pra saber como é que faz pra poder fazer o tratamento. Então, lá na creche dele, eu já tive exemplo disso. De saber com o que eu trabalho e um funcionário vir me perguntar como é que faz pra poder fazer o tratamento. Legal. Eu acho que é uma frase que pode resumir bem, assim, quem sou eu pra fazer isso, mas eu acho que tem esse poder de síntese a respeito de tudo que você trouxe, é que o que difere o veneno do remédio é a dose, né, Então, é importante, além de você lutar por uma causa que você acredita, por razão social e por saúde e tudo mais, educar também, né? Eu acho que, sobretudo, esse é um dever do Estado, mas também de nós, cidadãos. Então, você falou da tendência que tem o brasileiro do oba-oba, né? Do jeitinho brasileiro. Então, vamos educar, né? Vamos deixar bem claro que, assim como qualquer outro medicamento, qualquer outro psicotrópico, a maconha não é livre de efeitos colaterais. Você não pode simplesmente ir se usando, assim, sem procurar saber se você quer fazer uso medicinal. Tem que procurar, né, um terapeuta canábico, né, como você ou alguma dessas associações, né? Esse tipo de orientação, eu acho que é muito importante. Não, com certeza. Principalmente você vai fazer um uso terapêutico, porque se você vai fazer um uso terapêutico por conta própria, pode acontecer de você se frustrar, porque tem um processo ali para você tá seguindo para poder fazer com que a coisa dê certo. Então, eu já vi situações assim, às vezes a pessoa ela compra um óleo qualquer que achou na internet, toma de qualquer jeito, como se fosse remédio, e aí aquilo não funciona, e aí fica frustrado, falando, não funcionou pra mim, não deu certo. Então, se você vai fazer um uso terapêutico, obviamente você precisa ter uma noção de como é que funciona o processo. E ter uma paciência também. Porque como se trata de cannabis, a gente sempre inicia com uma dosagem muito baixinha. E a partir dessa dosagem baixinha, a gente vai, a partir das respostas das pessoas, subindo gradativamente, observando como que ela reage, aonde que está sendo bom, quais horários que estão sendo legais, aonde que a gente pode aumentar, aonde que a gente pode diminuir as gotinhas. Então é um processo que, para que dê certo, precisa ter ali uma orientação, porque se você tentar sozinho, se você tiver muita dor, por exemplo, você tem muita dor, aí você vai e toma, pode ser que realmente ali te ajude, mas não necessariamente vai ser sempre assim. Então é bom sim a gente ter uma orientação, buscar fazer isso da melhor forma. Com relação a outros usos, né, que seria o do recreativo e tal, isso
também é super importante que você tenha noção do que é que você está usando. Se você nunca usou, usa pouco. Se você não conhece, evite. Experimente em um ambiente seguro. Um ambiente seguro. Sobretudo para nós mulheres. Com né? amigos que se caso você ter alguma questão ali de ansiedade, esteja preparado para poder te acolher naquele momento. Então, são vários aspectos que a gente precisa fazer a observação quando vai se propor uma experiência nova, né? Claro. Ô, Ti, e essa terapia canábica, né, que é a sua profissão atualmente, que é o que você faz, é recomendado para qualquer tipo de pessoa? Ou eu tenho que estar com alguma doença, sentindo alguma dor? Ou eu decidi, quero fazer para poder experimentar, posso ou não? Você poderia, mas eu não sei se é interessante você fazer um uso assim à toa. A Deus dará, sabe? Mas é que geralmente as pessoas elas têm ansiedade. A maior parte das pessoas tem ansiedade. Então acaba sendo bom para ansiedade, bom para o sono, bom para o ânimo. Então meio que sim, talvez mesmo que você não tenha nada muito específico, se você tiver problema para dormir, pode te ajudar. Se você tiver uma ansiedade, pode te ajudar. Uma ansiedade louca, que então, você não imagina. o meu ex-companheiro, ele conseguiu habeas corpus dele só para ansiedade. Legal. Que legal, que interessante. Muito bacana. E é um tratamento que é gratuito, tem investimento? Ele tem um investimento, né? Você vai ter, lá na nossa associação, por exemplo, cada óleo tem o preço. Mas, se você não tem condição de pagar o valor de contribuição que a gente coloca, você tem direito a passar com as assistentes sociais, elas vão analisar a sua condição e vão fazer descontos que são equivalentes ao que você pode fazer para dar continuidade no tratamento. Porque não é um tratamento que, por exemplo, você vai usar ali e vai passar. É um tratamento de uso contínuo. Né? Então, você vai ter essa necessidade de estar comprando todo mês e estar adquirindo ali, fazendo uso. Por isso que eu digo que, às vezes, não é tão interessante fazer um uso aleatório, sabe? Porque vai ter ali um gasto que você vai ter, de alguma forma. A menos que seja, no caso, de uma pessoa muito vulnerável, né? Mas aí não vai usar à toa. A pessoa que começa a usar e ela apresentou melhora da queixa, ela pode fazer um desmame ali para parar de usar ou, querendo ou não, gera algum tipo de dependência? Não tô falando de dependência química, tá? Como é que funciona? A gente costuma falar que não gera dependência, gera saudade. Porque os sintomas que você estava combatendo, quando você retira, eles costumam voltar. Ah, sim. Então, não é bem uma dependência, porque você pode até ficar realmente por uns dias ali, um tempo sentindo assim, mas não é uma coisa que vai ser forte, que nem um outro tipo de dependência. É uma dependência mais psicológica e os sintomas voltam. Então, você pode realmente sentir essa saudade do que o benefício que ele estava te trazendo. Mas eu já vi casos que pessoas desmamaram e ficaram bem também. Em caso de ansiedade é interessante porque se ela faz direito mesmo, ela consegue, a partir de outros mecanismos, controlar a ansiedade vai ali. ajeitando a vida, né? Isso. A cannabis, ela te dá um primeiro impulso e aí você consegue, aí fala assim, agora eu não preciso mais. Isso eu já vi. Já vi também fibromialgia. Fibromialgia que a pessoa realmente falou, eu parei e curou. Não sinto mais as minhas dores. Mas geralmente não. Geralmente é um tratamento que exige uso contínuo. A Lady Gaga, que eu assisti um documentário da Lady Gaga, ela tem fibromialgia e ela o tempo inteiro fazendo uso, porque era só isso que relaxava, que ajudava, era só a cannabis, né? Não é o THC. O THC é um dos fitocannabinoides que tem presente na cannabis. Ele é como se fosse o motorista do ônibus, que ele tem a grande maioria, ele é muito predominante, principalmente aqui no Brasil. As plantas aqui têm uma tendência a ter mais THC. E eu acredito, é uma dúvida minha, acredito que seja também uma dúvida dos nossos telespectadores. Quando você faz o uso medicinal, você tem aquela vibe, bate alguma coisa, bate a onda ou não?
Não. Não? Porque você começa com muito pouquinho, né? Então você vai ali. Eu tenho até pacientes que falam. Olha, você tá querendo fazer o uso medicinal, você fala. É porque eu tô com dúvida, eu não conheço. Então, não, você não vai ficar. Só se você usar além do que é o objetivo não é esse. Simplesmente. O objetivo não é esse. Esse efeito, como que eu posso dizer? Não é psicótico, né? Mas esse efeito de dar onda, assim, não sei qual que é o termo certo, ele é causado pelo THC? É o THC que tem a psicoatividade. Então, se você usa o óleo, o CBD, o canabidiol, você não vai ter aquela onda, é isso? Você vai ter um relaxamento, talvez? Você não vai ter. Mas o THC, de uso de forma igual a gente faz, ele também não traz. São raríssimas pessoas que têm hipersensibilidade, que é o que a gente chama, que a pessoa com muito pouco, ela já tem esse efeito, né? O THC, ele abre gavetas. Então, algumas pessoas, elas vão gostar de olhar para essas gavetas. Outras não. Então, e pode aí que ser... inquietação, Pode ser um incômodo, pânico, uma ansiedade, né? Esse pânico. O canabidiol, ele não traz essa psicoatividade, mas ele é psicoativo, porque ele por exemplo, ele atua em convulsões, mas ele não traz esse trabalho de mental que o THC proporciona muito mais, né? Essa psicoatividade. Mas ao mesmo tempo ele também não é tão potente. Então, mesmo que uma pessoa for fazer um uso e ela tiver essa hipersensibilidade com THC, é interessante que ela use um óleo full spectrum, que a gente chama que é o espectro todo, que usa todos os componentes que estão ali presentes na planta, com predominância de CBD. Porque aí ela vai... Mas ainda vai ter um pouco de THC para poder ajudar a modular os outros fitocannabinoides. Ô, Di, uma dúvida que eu tenho que parece ser muito confusa, e para mim particularmente confesso que se pode haver, em um mesmo caso, recomendação da maconha fumada, um baseado, qualquer que seja, para uso terapêutico. Como é que a gente coloca medicina e fazer fumaça e jogar a fumaça no pulmão no mesmo quadrado? Você pode me explicar isso? Deixa eu só colocar um ponto. Eu falei anteriormente da Lady Gaga. O uso que a Lady Gaga fazia, pelo menos nesse documentário que eu vi, era fumando a cannabis, né? A maconha. Existem... a gente culturalmente tem esse estranhamento, né? Mas, por exemplo, em Israel é indicado até pelos médicos o uso dos cigarros fumados. Mas, de fato... É complicado, né? Tanto que as associações, elas não podem fornecer os cigarros, né? A gente ainda tem muito que caminhar para poder chegar nisso. Mas existem indicações, sim. E se a pessoa ela tem uma dor crônica muito forte, ela vai tomar o óleo vai demorar um pouco para fazer o efeito, que, Entendi. Diferente do uso fumado, já vai ser imediato. Ela já vai ter o alívio imediato. Bem como as dores de esclerose múltipla, bem como pessoas que, às vezes, igual eu falei, a essa paciente minha que fazia um uso do crack. Então, às vezes, você tem já uma questão de dicção que precisa daquela forma para poder se controlar. Então, eu acho que é uma questão cultural, assim, falar que fumar e faz bem. A gente sabe que não, a gente sabe que tem outras formas de consumo que vão ser menos prejudiciais, mas também existem situações. Eu já vi relatos de mães desesperadas que conseguiram calmar a criança autista fumando e jogando a fumaça na cara da criança. Então, é muito complicado pra gente julgar a realidade de uma outra pessoa a partir dos nossos parâmetros. Porque existem situações de dores inacreditáveis. Então, imagina, você não vai parar aquela dor que você está sentindo. Por um dano que seria ao longo prazo e você teria um resultado imediato. Exatamente. Né? Então, é complicado isso. E é um dano que é possível, que não necessariamente vai acontecer. Porque já, igual você disse, tem estudos que falam que não tem esse problema tão acentuado assim quando se trata do uso de maconha. E mesmo esse uso fumado, ele pode ser amenizado por um uso de um vaporizador. Que né, não necessariamente vai ser aquele baseado de papel e tal, vai diminuir um pouco, você vai, né, ter um vaporzinho ali mais limpo, mais filtrado. Né? Volta a ser, então, uma questão de custo-benefício, né? Você analisa a situação, se a queixa do paciente for muito maior, me parece, né, do que o dano que aquilo ali pode vir a causar, isso pode ser recomendado, né?
Eu muito dificilmente recomendo, né? Dentro do espaço que eu tô, assim, é muito delicado. Então, é complicado pra falar, não, fuma. Mas existe. Existe caso. Eu mesmo tenho receita pra fazer o uso fumado. Interessante. Massa. Bom, já estamos chegando ao fim do nosso bate-papo. Passou rápido, né? Voou. Muita Adorei. informação. Antes da gente fazer o nosso bate-bola jogo rápido, eu queria falar um pouquinho rapidamente sobre a Marcha da Maconha, que você faz parte. Como que... quais são os resultados que vocês veem através desse movimento, que é muito importante, né, na sua briga? Como que você chegou nesse movimento da Marcha da Maconha? A Marcha da Maconha, ela veio quase no mesmo contexto também, porque foi na mesma época que eu também fui me aproximando mais, né, do meu documentário. E aí logo já me introduzi dentro do movimento. Depois eu só fui entrando cada vez mais, assim. Eu tive o meu companheiro também, ele era uma liderança lá dentro, então eu fui me colocando cada vez mais nesses espaços. Depois eu fui para a Articulação Nacional de Marchas da Maconha. Eu acho que é um movimento importantíssimo, é onde que tem a formação desses conhecimentos, principalmente, assim, sabe? É onde que as pessoas elas têm o direito de se expressar, é o direito da liberdade, que não é dito. E se não for um movimento social lutando por essas outras narrativas, não é tanto. As associações, elas não vão fazer esse tipo de luta nesse momento. As associações, elas se reúnem para fazer a luta do uso medicinal. Então, quem vai falar pelos negros que estão sofrendo, quem vai falar por essa liberdade individual, geralmente são os movimentos sociais. E hoje os movimentos sociais, eles estão organizados de tal forma que eles também são formadores de ativistas. Então, você chega no movimento social, você vai você vai começar a estudar e entender do que se trata aquilo. É um direito de expressão que foi conquistado, né? Então, é muito importante. Maravilha. Muito bom. Bom, para você que não conhece a Di, ela tem uma página muito bacana nas redes sociais, no Instagram, chamada Comunicannabis. Lá ela passa bastante informações, mais informações do que foi passado aqui para vocês. Então corre lá para você seguir. _ Comunicannabis. Isso, _ Comunicannabis. Corre lá para você seguir, acompanhar e entender um pouco mais desse assunto muito importante aqui para o nosso país, que pode ajudar milhares de pessoas, Claro. né? Milhões de pessoas. E também, se quiser conhecer a Flor da Vida, é associacão.flordavida. @associacão.flordavida. E o site é www.flordavida.ong.br. Isso aí. Bom, bora fazer um bate-bola jogo rápido? Vamos lá, Neneio. Eu faço uma e você faz outra? Sim, eu vou começar, então. Tá bom. Se a maconha nunca houvesse sido criminalizada... A gente estaria muito mais ciente do que ela é capaz. Perfeito. O que te inspira a continuar lutando todos os dias? A comprovação diária que eu tenho dos benefícios que ela pode fazer e as transformações que ela faz na vida das pessoas. Perfeito. Pode ir. Qual que é o maior mito sobre a cannabis? Que ela queima neurônio. Tá. Na verdade, ela promove novas sinapses, né? Então é o oposto. Ótimo, e pra gente fechar com a chave de ouro, Ingrid, você por você mesma. Uma poeta que ainda acredita que o mundo pode ser um lugar mais legal. Legal. Que espetáculo. Show. Perfeito. Obrigadão pelo convite, gente. Eu adorei. Nós que amamos nós sua que presença, agradecemos a Di. sua presença. Muito importante a gente dar palco para essa pauta, porque é um assunto que pode levar tranquilidade, sossego e calma para muitos lares. Claro. Né? E é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais um episódio aqui do Pode Inovar. Eu quero que você deixe aqui embaixo um coraçãozinho verde se você chegou até aqui. E deixe a sua opinião, o que você gostaria de assistir num próximo episódio, que isso é muito válido pra gente. Não deixe de se inscrever no nosso canal, assinar o sininho de notificação para não perder nada e nos seguir nas redes sociais.
Me sigam também na minha página, @nstayane, e na página do perfil da Di. Como que é, Di, o seu @ no Instagram? Di.mc. Obrigada, É isso aí. pessoal. Beijos e até o próximo episódio. Tchau, tchau.